Milionário chora ao ouvir criança cantando enquanto babá limpa o carro. Naquela manhã ensolarada, tudo parecia perfeito à primeira vista. Renato Carvalho, um milionário recluso, observava a babá polindo seu carro esportivo na garagem da enorme mansão à beira-mar. A luz refletia nos faróis brilhantes e o cheiro do mar entrava pela janela aberta. Mas mesmo rodeado de luxo, Renato sentia um vazio profundo. Ele não sabia que aquela rotina entediante estava prestes a sofrer uma reviravolta estrondosa. Então, em meio ao silêncio, uma doce melodia rompeu a paz. Era uma voz de criança, clara e doce, que flutuava no ar como se fosse uma brisa leve. Renato parou, os olhos arregalados, os sentimentos confusos. A canção de ninar que ecoava não era uma simples música qualquer, mas uma harmonia que arrastou seu coração para tempos perdidos. Era a mesma canção que Valéria, sua falecida companheira, cantava para seu filho Isaac, há anos desaparecido. A lembrança do passado ao atingiu. Ao atravessar o jardim mal cuidadoso, ele encontrou Lucas, um garoto de rua que frequentemente passava pela vizinhança, cantando como se fosse o último dia de sua vida. O garoto, com cabelos desgrenhados e roupas gastas, parecia tão feliz. Renato ficou paralisado, seu coração disparado. A imagem de Isaac dançando em sua mente. Antes que pudesse se aproximar, Dona Cida, a avó protetora de Lucas, surgiu na porta de uma casa modesta. O olhar dela era um misto de desconfiança e proteção. "Afaste-se do meu neto!" Ela gritou, como se Renato fosse um lobo à espreita. O milionário sentiu um aperto no peito. Sua intenção de se conectar com o menino se transformou em um jogo tenso de palavras e desconfiança. Ele precisava ganhar a confiança de Dona Cida. Mas como poderia, se os fantasmas do passado ainda o assombravam? Nos dias seguintes, Renato se viu cada vez mais envolvido na vida de Lucas e Dona Cida. Era como se a música do menino, uma expressão de dor e esperança, começasse a Quando Lucas anunciou que iria participar do Festival de Talentos da cidade, uma ideia ousada surgiu em sua mente. Ele poderia ajudar o garoto. Claro! Isso o exporia a riscos emocionais que não sabia se estava disposto a correr. Mas algo nele clamava por essa conexão. No fundo, percebeu que estava buscando não apenas um vínculo com Lucas, mas também perdão pela ausência e a dor que o acompanhava. Na noite do festival, a expectativa pairava no ar. Enquanto o coração de Renato pulsava forte, ele sabia que ao apoiar Lucas em sua performance, suas barreiras emocionais estariam expostas, oferecendo uma chance para que a verdade viesse à tona. E assim, quando Lucas subisse ao palco, a música, a dor e a esperança se entrelaçariam num mistério que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão verme. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Naquela noite do festival, a multidão estava animada. As luzes brilhantes do palco piscavam, misturando-se às risadas e gritos da plateia. Renato sentia o coração acelerar. Ele olhou para Lucas, que estava nervoso, mordendo os lábios enquanto esperava o momento da apresentação. No fundo,
O milionário sabia que era mais do que apenas uma apresentação. Era sua chance de se reconectar, de buscar a esperança. Mas antes que a música começasse, um movimento rápido na multidão chamou sua atenção. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhar apavorado, empurrou-se entre as pessoas. Renato a reconheceu imediatamente. Era Carla, a antiga ama de Isaac, seu próprio passado tomando forma diante dele. O peito lhe apertou. Um turbilhão de emoções o dominou. Como ela estava ali? Isaac! Ela gritou sem controle. Renato paralisou. Era como se uma bomba tivesse estourado. A plateia, que até então estava em êxtase, silenciou. Todos os olhos se viraram para ela, e o próprio tempo parecia ter parado. As pessoas murmuravam, tentando entender o que estava acontecendo. Ele está aqui. Carla continuou, o olhar desesperado. Ele está vivo. A revelação caiu como um raio. Renato ficou em estado de choque. Vivia com a dor da perda e agora tudo o que ele pensava saber estava se desmoronando. Lucas, que via tudo, olhou confuso para Renato. A inocência nos olhos do menino refletia a perplexidade de todos. Ele tinha sido um bálsamo para a ferida de Renato. E agora a ferida se reabria. Carla avançou, com a voz embargada. Fui procurá-lo! Ele precisa de você, Renato! A multidão estava em alvoroço. Algumas pessoas sussurrando, outras com expressões de incredulidade. Uma nova camada de tensão surgiu no ar. Dona Cida, que observava a cena, ficou pálida. O que a mulher estava dizendo? Renato tinha muita coisa para digerir. O que significava isso para Lucas? A conexão que havia se formado, o alicerce de seus sentimentos, parecia estar se desfazendo bem diante dele. E enquanto Renato tentava processar tudo, a música começou a tocar. Lucas, sem saber o que fazer, olhou para o palco, nervoso. Era o momento da sua vida, mas toda a alegria havia sumido. Ele se virou para Renato, sem entender a tensão que pairava no ar. O que era mais importante agora? Eu vou te ajudar, Lucas! Renato gritou, mas sua voz estava misturada ao alvoroço. Ele precisava de tempo, de respostas, mas havia um garoto esperando. Um garoto que parecia representar tudo o que ele havia perdido. Carla gritou novamente, chamando-o, e isso feria Renato mais do que ele estava preparado para suportar. Os olhares da plateia eram pesados e o murmúrio crescia. Seria possível que Isaac estivesse mesmo vivo? O que significava isso para Renato? Ele se apressou em direção a Carla, seu coração palpitante e a respiração acelerada. A verdade estava ao seu alcance. Mas a que custo? Enquanto isso, Lucas já havia subido ao palco, inseguro e confuso. A música começava a tocar, mas a mágica do momento foi dilacerada por uma verdade desconcertante. A conexão profunda que Renato estava tentando construir com ele poderia agora ser desfeita por um laço de sangue que ainda não compreendia. E assim, enquanto a melodia ecoava no ar, tudo o que Renato pensava que sabia sobre amor e perda estava prestes a se desviar de um caminho já familiar. A reviravolta deixava um rastro de perguntas sem respostas. Enquanto a música começava a tocar, Lucas estava imóvel, no palco, com os olhos fixos na multidão, confuso e ansioso. O coração de Renato palpitava, uma sensação de desespero tomando conta. Como poderia se concentrar em Lucas, que precisava dele, enquanto a revelação de Carla ainda ecoava em sua mente? Mas a música enchia o ar. A melodia doce e triste parecia penetrar em sua alma, lembrando de todos os momentos perdidos,
No entanto, antes que Lucas pudesse começar a cá, o homem gritou alto, interrompendo a atmosfera festiva. Carla, você é louca? Ele não pode saber. Ninguém pode saber. A multidão ficou em choque. Os murmúrios começaram a se espalhar. O clima de expectativa rapidamente se transformou em inquietação. O homem estava fora de lugar, como um fantasma surgindo do passado. Renato não conseguia desviar o olhar dessa nova figura, com a voz firme e os olhos intensos. Parecia carregar um peso que ninguém mais via. Você não entende! Carla! É perigoso! Ele se virou para Renato, e algo na expressão dele fez o coração de Renato parar por um instante. Lucas estava paralisado no palco. A música continuava, mas ninguém queria ouvir. A tensão aumentava e todos os olhares estavam fixos no homem e na mulher. Renato sentiu um nó na garganta. O que eles estavam escondendo? O que isso significava para Lucas e para ele? A voz do homem ecoou, mais audaciosa agora. Renato, você tem que entender. Isaac, ele não é quem você pensa que é. Cada palavra carregava um peso que o fez cambalear, como se alguém tivesse dado um golpe em seu intestino. O nome do filho, uma sombra que sempre esteve ali, agora parecia desencadear uma tempestade. Como assim? Renato respirou fundo, tentando processar a avalanche de emoções. A multidão estava em silêncio, a curiosidade tomando conta e o mundo parecia ter parado. O homem continuou. Isaac, ele está com pessoas que não querem que você o encontre. É uma questão de segurança. Um clarão de terror atravessou Renato. Havia algo muito mais profundo, muito mais sinistro do que ele jamais poderia imaginar. A conexão que ele sentia com Lucas tinha um significado que não fazia sentido. A ideia de Isaac, de seu filho, diretamente ligada a um mistério tão perigoso, tornava tudo surreal. Dona Cida, que observava com uma expressão de desconfiança, começou a sussurrar para si mesma. Isso não é bom. Isso não pode ser bom. As palavras dela eram como lâminas, cortando a tensão no ar. As pessoas começaram a se mover, criando um burburinho que parecia um... Eu vou fazer o que for preciso para encontrar meu filho. Renato gritou com um fervor súbito, sua voz pulsando com a urgência de um pai desesperado. A multidão respirou junto, em um momento suspenso. Mas antes que qualquer resposta surgisse, o homem avançou para Carla e a puxou rapidamente, como se fosse levá-la embora. Vamos! É melhor que eles não ouçam mais! E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. A tela do palco, coberta com um pano, caiu ao chão, revelando um vídeo que estava escondido. As imagens mostravam um garoto que se parecia exatamente com Isaac. Renato estremeceu. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Isaac não é quem você pensa que é. O mundo ao seu redor questionava tudo o que ele acreditava. E enquanto as imagens giravam, um novo mistério se desdobrava na frente de todos. O que Renato faria agora? O que mais ele não sabia? A história aparentemente simples de amor e perda havia se transformado em um emaranhado de segredos que estavam apenas começando a se revelar. Enquanto as imagens do garoto se desenrolavam na tela, uma onda de choque percorreu a multidão. Os olhares se cruzavam. A incredulidade pairava no ar. Renato sentiu seu mundo desmoronar enquanto a ideia de um Isaac perdido, aguardando por ele, se tornava cada vez mais real. E, nesse caos,
O homem de chapéu, com uma expressão de desespero, olhou diretamente para Renato. Você não sabe a verdade! Não pode se deixar levar por isso! O coração de Renato pulsava rápido, as palavras ecoando em sua mente. A multidão começava a murmurar e a adrenalina subia. O que você sabe? Renato gritou, sua voz cortando o silêncio. O homem hesitou, o conflito visível em seu olhar. E foi nesse momento que Lucas, ainda no palco, deu um passo hesitante à frente. Quem é ele? Lucas perguntou, sua voz trêmula. O menino estava aterrorizado e Renato quase desejou poder intervir para protegê-lo de toda aquela confusão. O que está acontecendo, senhor? Mas antes que alguém pudesse responder, a tela começou a falhar. As imagens distorceram e uma nova cena apareceu. A festa de aniversário de um garoto. Risos, balões coloridos. E no centro, um menino com características que faziam Renato prender a respiração. Isaac. A cena mostrava um momento feliz. Um tempo que Renato havia perdido para sempre. Mas algo estava errado. O olhar do menino era triste, como se estivesse preso em um mundo que não era o seu. Isso é uma armadilha! O homem gritou, sua voz alta e alarmante. Devemos sair agora! E como se o universo tivesse conspirado, a tensão explodiu. A luz do palco piscou, seguida por um estrondo ensurdecedor. Um grupo de homens surgiu do fundo, com olhares ameaçadores e vozes autoritárias. Parem tudo! Um deles bradou, fazendo a multidão se agitar e recuar. Os rostos, antes curiosos, agora transpareciam medo. Renato olhou para Lucas, que estava congelado no palco, e a expressão de desespero no garoto fez seu coração gelar. Vá! Desça do palco! Renato gritou, apenas para ver um dos homens se aproximar rapidamente de Lucas. Ele não pode ficar aqui. O homem segurou Lucas pelo braço, os olhos frios como aço. Venha comigo. Não! Ele não vai a lugar nenhum. Renato avançou, seu sangue fervendo. Algo dentro dele se acendeu, um instinto de defesa incontrolável. Ele nunca deixaria que Lucas virasse um alvo naquelas mãos. Laços de pânico percorriam a multidão. É um sequestro! Alguém gritou. E o burburinho aumentou. O homem do chapéu lutava para se aproximar de Renato, mas a segurança já estava cercando o palco. Então um grito ecoou. Não de Lucas, mas de Carla, que assomou, desviando a atenção. Não façam isso! Ele não é a ameaça! Ele é a chave! A revelação caiu como um raio. O homem parou, as palavras de Carla flutuando sobre as cabeças da multidão. Ele é a chave para o quê? Era tudo confuso. Renato percebia que os elos entre os personagens estavam se entrelaçando de formas nunca imaginadas. Enquanto o homem do chapéu tentava pegar Carla, a expressão de Renato se transformou em indignação. Dona Cida acredita nela? Eu não sei o que pensar. Dona Cida respondeu, sua voz trêmula, dividida entre proteger o neto e a confusão que a cena apresentava. Isaac é um segredo, mas Lucas não pode ficar aqui. O homem gritou, e as emoções em torno deles estavam prestes a ferver. Renato deu um passo à frente. Então me diga a verdade. O que você sabe? O homem hesitou, o olhar fixo em Renato. Mas antes que pudesse responder, um clarão de luz ofuscou todos, e um segundo estrondo reverberou o lugar. As luzes se apagaram completamente, mergulhando todos numa escuridão carregada de desespero. Corram!
Foi a última palavra que Renato ouviu, antes de a multidão começar a se agitar freneticamente, criando um caos irremediável. No meio da confusão, a conexão entre Renato e Lucas se tornava mais crítica do que nunca. No entanto, naquele momento de escuridão, o futuro de ambos estava pendurado por um fio tenuíssimo. E todas as verdades que pensava saber tornaram-se sombras irreais. O que realmente estava envolvido com Isaac? E quem eram esses homens que queriam Lucas? Sementes de dúvida começaram a brotar em sua mente. E enquanto o pânico tomava conta, a única coisa que ele sabia era que a vida dele estava prestes a mudar para sempre. No meio da escuridão, o pânico começou a tomar conta de tudo. Renato estava paralisado, a adrenalina correndo em suas veias. O que estava acontecendo? Uma atmosfera de caos assolava o festival. As pessoas gritavam, tentavam correr, mas a verdade delas parecia estar prestes a ser revelada. A tela piscava e então, de repente, o homem de chapéu. Nós precisamos sair agora. Mas antes que pudesse arrastá-la, uma figura familiar surgiu das sombras. Era um jovem com cabelos claros e traços que Renato reconhecia bem. Isaac! Ele estava bem ali, em carne e osso. Os olhos de Renato se arregalaram. Era como se o tempo tivesse parado. O garoto estava intacto, mas sua expressão era de desespero. Pai, você precisa me ajudar! Uma onda de emoções violentas inundou o coração de Renato. Isaac estava vivo. Ele havia passado anos pensando que o garoto tinha desaparecido para sempre. E agora, ele estava ali na luz do palco. Mas as palavras do homem ainda ecoavam na mente de Renato. Isaac não é quem você pensa que é. Isaac, meu filho! A voz de Renato saiu em um sussurro trêmulo. Ele tentou se mover, mas a multidão estava em frenesi. O homem de chapéu hesitou. Uma mistura de incredulidade e preocupação em seu rosto. Não, você não pode se aproximar. É perigoso. Ele se virou para Renato. Ele não está seguro aqui. A tensão cresceu quando os homens que haviam entrado no palco se aproximaram. Os olhos de Renato estavam fixos em Isaac, que agora parecia paralisado, confuso entre seu pai e o caos ao seu redor. Isaac, Renato gritou mais uma vez, desesperado. Venha até mim. Mas o menino estava hesitante, de volta para o homem de chapéu com um olhar que falava mais do que palavras. E então, como se tivesse decidido algo, Isaac começou a andar lentamente em direção ao pai. A multidão estava em um silêncio respeitoso, todos prendendo a respiração. Mas então, algo inesperado aconteceu. O homem de chapéu agarrou Isaac pelo braço. Não, você não pode ir com ele. O grito ecoou como um trovão na noite. Renato sentiu uma onda de pavor. E antes que pudesse reagir, Isaac gritou: Eu não sou seu filho. Eu sou parte de uma lavagem cerebral. Eles me disseram que você não é meu pai. A revelação caiu como uma bomba no coração de Renato. O mundo girava. O que ele estava ouvindo? Isaac não era seu filho? Uma onda de dor e confusão percorreu seu corpo. Tudo o que ele acreditava, tudo pelo que lutou para encontrar o filho, de repente se desfez como poeira no vento. A multidão começou a murmurar, chocada. Carla, ao fundo, estava paralisada, tentando compreender o que estava acontecendo. Isaac,
O que você está dizendo? Renato perguntou, a voz embargada pela confusão. Eu não sei, o homem me pegou quando eu era pequeno. Eles me mantiveram longe de você. Isaac tremia ao se voltar para Renato, seu olhar cheio de medo. Aos poucos, a realidade começou a se aproximar de Renato como uma onda negra. As peças do quebra-cabeça que ele lutava para juntar estavam se desintegrando. O homem de chapéu olhou para Renato com determinação. Você precisa entender a verdade. Isaac não está seguro. O que eles fizeram com ele é muito mais complexo do que você imagina. Renato respirou fundo, tentando fazer sentido de tudo aquilo. O vazio que preenchia sua vida estava se transformando em um novo tipo de dor. A dor da traição, da identidade roubada. Enquanto ele lutava contra a enxurrada de emoções, um eco de esperança ainda tremeluzia em seu coração. Havia uma chance de resgatar Isaac, mas a verdade estava ensopada em segredos e mentiras. Eu vou descobrir a verdade, prometo! Renato declarou, a determinação queimando em seu peito, mesmo que o mundo à sua volta estivesse desmoronando. Mas o que isso significava? Quem realmente era Isaac? E quem mais estava por trás dessa teia de mentiras? As respostas começaram a tomar forma em sua mente, mas o futuro deles estava envolto em sombras que aguardavam para serem iluminadas. E enquanto as luzes do espetáculo tremeluziam em meio ao caos, Renato percebeu que o verdadeiro desafio ainda estava para vir. Um caminho de descobertas que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre amor, perda e identidade. Renato ficou paralisado. Ele estava ali, diante de Isaac, mas palavras do garoto ecoavam em sua mente como um eco profundo. Eu não sou seu filho, eu sou parte de uma lavagem cerebral. O coração de Renato despencou. O que ele havia sonhado por anos agora se desmoronava diante de seus olhos. As luzes do palco piscavam, intensificando a confusão. O homem de chapéu olhou para Isaac, depois para Renato. Você não entende, eles controlam a mente dele. Você precisa acreditar em mim. A multidão estava em choque, e antes que Renato pudesse processar, um grupo de homens apareceu do lado de fora da multidão. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Nós precisamos sair agora, disse um dos homens. Isaac tentou se afastar de seu captor, mas o homem segurou firme seu braço. Não! Volte aqui! Renato gritou, a voz embargada pela urgência. Isaac, vem até mim! O garoto olhou para o pai com uma mistura de medo e confusão. Eu não sei o que fazer. Uma onda de desespero varreu Renato, mas antes que ele pudesse responder, a tensão explodiu. O homem de chapéu e os outros começavam a empurrar as pessoas em sua direção, criando um alvoroço. Fiquem calmos! É só um mal-entendido! Gritou Carla, tentando controlar a situação. Mas já era tarde. O medo tomava conta, e gritos de pânico e empurrões se tornaram comuns. Renato tentou abrir caminho pela multidão, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. Isaac! Ele precisava chegar até ele. Mas antes que pudesse dar mais alguns passos, um brilho cortante de luz prendeu sua atenção. Alguém estava segurando uma câmera, filmando toda a cena. O homem do chapéu, percebendo, ficou pálido como um fantasma. Você não pode! Me filme! Desligue isso! Ele gritou, esticando a mão como se quisesse arrancar aquele dispositivo da mão da pessoa. Mas a câmera não desligou, e então aconteceu o impensável. A tela do palco piscou novamente e um novo vídeo começou a passar. Renato congelou, um frio percorrendo sua espinha. Eram imagens de Isaac,
Mas não era apenas o Isaac que ele conhecia. Havia outros meninos com roupas iguais, parecidos, e todos ao lado de um homem que Renato não conseguia identificar. O homem na tela falava: "Eles foram criados para serem os melhores. O que você está vendo é um projeto, uma criação. Eles não são seus filhos, eles são produtos de uma lavagem cerebral." Naquele momento, todos na multidão ficaram em silêncio, enquanto a verdade chocante começava a delinear-se. O homem de chapéu estava certo. A mente de Isaac podia estar manipulada. Isso é impossível. O Renato sussurrou, o coração disparado. O que ele estava vendo? Que tipo de monstros eram aquelas pessoas? O homem de chapéu olhou para Renato com um misto de pena e determinação. "Precisamos salvá-lo! Eles estão aqui e vêm atrás de você! Você não vê que sua vida está em perigo?" Renato, ainda incrédulo, sentiu o chão sob seus pés tremer. "Mas e se tudo for uma mentira? E se Isaac nunca foi meu filho de verdade?" O grito dele cortou a tensão, reverberando na multidão que assistia, atônita. E assim, enquanto a realidade se desdobrava na sua frente, Renato percebeu que a busca que ele tanto ansiava por Isaac poderia ter uma verdade que ele nunca estava preparado para aceitar. O que mais poderia estar oculto? Enquanto o caos tomava conta do festival e as verdades se entrelaçavam em uma teia complexa, a única certeza que restava era que o caminho à frente estava repleto de perguntas sem resposta. Estava Isaac realmente livre ou apenas preso em uma nova prisão? E a busca por uma vida unida se transformaria em um pesadelo sombrio. Renato ficou paralisado. Ele estava ali, diante de Isaac, mas as palavras do garoto ecoavam em sua mente, como um eco profundo. "Eu não sou seu filho! Eu sou parte de uma lavagem cerebral!" O coração de Renato despencou. O que ele havia sonhado por anos agora se desmoronava diante de seus olhos. As luzes do palco piscavam, intensificando a confusão. O homem de chapéu olhou para Isaac, depois para Renato. "Você não entende. Eles controlam a mente dele. Você precisa acreditar em mim." A multidão estava em choque, e antes que Renato pudesse processar, um grupo de homens apareceu do lado de fora da multidão. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. "Nós precisamos sair agora", disse um dos homens. Isaac tentou se afastar de seu captor, mas o homem segurou firme seu braço. "Não! Volte aqui!" Renato gritou, a voz embargada pela urgência. "Isaac, vem até mim!" O garoto olhou para o pai com uma mistura de medo e confusão. "Eu não sei o que fazer!" Uma onda de desespero varreu Renato, mas antes que pudesse responder, a tensão explodiu. O homem de chapéu e os outros começaram a empurrar as pessoas em sua direção, criando um alvoroço. "Fiquem calmos! É só um mal-entendido!" gritou Carla, tentando controlar a situação, mas já era tarde. O medo tomava conta, e gritos de pânico e empurrões se tornaram comuns. Renato tentou abrir caminho pela multidão, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. Isaac! Ele precisava chegar até ele, mas antes que pudesse dar mais alguns passos, um brilho cortante de luz prendeu sua atenção. Alguém estava segurando uma câmera, filmando toda a cena. O homem do chapéu, percebendo, ficou pálido como um fantasma. "Você não pode! Me filme! Desligue isso!" Ele gritou, esticando a mão como se quisesse arrancar aquele dispositivo da mão da pessoa. Mas a câmera não desligou. E então aconteceu o impensável.
A tela do palco piscou novamente e um novo vídeo começou a passar. Renato congelou, um frio percorrendo sua espinha. Eram imagens de Isaac, mas não era apenas o Isaac que ele conhecia. Havia outros meninos com roupas iguais, parecidos e todos ao lado de um homem que Renato não conseguia identificar. O homem na tela falava: "Eles foram criados para serem os melhores. O que você está vendo é um projeto, uma criação. Eles não são seus filhos. Eles são produtos de uma lavagem cerebral." Naquele momento, todos na multidão ficaram em silêncio, enquanto a verdade chocante começava a delinear-se. O homem de chapéu estava certo. A mente de Isaac poderia estar manipulada. Isso é impossível! Renato sussurrou, o coração disparado. O que ele estava vendo? Que tipo de monstros eram aquelas pessoas? O homem de chapéu olhou para Renato com um misto de pena e determinação. Precisamos salvá-lo. Eles estão aqui e vêm atrás de você. Você não vê que sua vida está em perigo? Renato, ainda incrédulo, sentiu o chão sob seus pés tremer. Mas e se tudo for uma mentira? E se Isaac nunca foi meu filho de verdade? O grito dele cortou a tensão, reverberando na multidão que assistia, atônita. Assim que as palavras saíram de sua boca, algo inesperado aconteceu. Uma mulher do fundo da multidão gritou: "É tudo verdade! Eles estão atrás de todos nós!" A confusão aumentou. As pessoas começaram a olhar em volta, inquietas e temerosas. O homem de chapéu virou-se rapidamente, a expressão alarmada. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz baixa e intensa. A mulher avançou com dificuldade, a respiração ofegante. "Eu sou da organização. Fui uma das que escapei do centro. A verdade e os eventos que cercam Isaac são muito mais complexos." Os olhares começaram a se voltar para ela, e Renato sentiu como se o chão tivesse se aberto. "O que você quer dizer?" ele perguntou, a voz tremendo. Ela finalmente fez uma pausa, olhando para Renato com intensidade. "Isaac não é apenas um produto. Ele e aqueles outros meninos têm habilidades especiais. Eles foram feitos para não serem apenas suas sombras. Eles são experimentos. E eu fui uma das primeiras, antes que eles mudassem tudo e começassem a fazer a limpeza." O impacto das palavras dela bateu como uma onda. Não era apenas um sequestro, era uma fabricação de seres humanos. E então ela continuou: "Você precisa saber. Os homens que vêm aqui hoje não querem apenas Isaac. Eles querem todos os que têm a habilidade de mudar o mundo." Renato estava paralisado. Cada palavra dela parecia ajustar as peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Por que Isaac? Que habilidades? Isaac foi preparado. Você não sabia, mas ele foi projetado para ser um líder entre eles. Os olhos de Renato se arregalaram, a mente girando em torno da revelação. E de repente, uma ideia formou-se assustadoramente clara em sua cabeça. E se Isaac não quisesse voltar, a sensação de traição poderia ser a maior das suas dores? Antes que pudesse formular outra pergunta, a luz do palco se apagou completamente. A multidão entrou em pânico. O barulho e a euforia tornaram-se gritos de desespero. No meio desse caos, a mulher estava desaparecendo na multidão
E o homem de chapéu se preparou para correr. Isaac! Renato! Gritou, mas a escuridão o cercava. Ele não sabia onde estava. O que estava acontecendo? As revelações chocantes deixavam um burburinho de incertezas na mente dele. Isaac ainda estava lá, ou teria desaparecido junto com a verdade? Ele seguia em frente, parte de sua esperança agora envolta em dúvida e desespero. E enquanto o tumulto tomava conta do lugar, uma coisa estava clara. A luta de Renato estava apenas começando e as sombras que obscureciam seu caminho só aumentavam. O caos tomou conta do lugar. Renato mal conseguia respirar. Luzes piscando, gritos, todos tentando escapar. Ele se movia pela multidão. Cada segundo parecia uma eternidade. O que aconteceu com Isaac? Onde estava o garoto que ele tentava desesperadamente alcançar? A escuridão era palpável e os rostos ao seu redor estavam deformados pela tensão. Isaac! Ele gritou de novo, sua voz se perdendo na confusão. Mas foi quando algo na multidão chamou sua atenção. Uma figura estava se destacando, empurrando os outros com uma força impiedosa. Era um homem alto, de expressão severa. Os olhos de Renato se arregalaram ao reconhecer quem era. Isaac! O homem gritou, quase em um rosnado. A voz tinha um tom possessivo. A força e a autoridade que emanavam dele eram as mesmas que Renato havia visto mais cedo, quando os seguranças estavam na plateia. Ele fez um movimento rápido e Renato sentiu um frio na espinha. Era a sensação de que o tempo havia parado. Isaac estava ali, mas sua expressão havia mudado. Em vez de pânico, havia um brilho de confiança. O garoto olhou diretamente para o homem, como se o reconhecesse. Pai! Isaac gritou, e as palavras ecoaram na cabeça de Renato como um trovão. A revelação cortou seu coração. Você não pode ir com ele. Não pode! O desespero tomou conta de Renato. Mas ao invés de se afastar, Isaac avançou em direção ao homem. A multidão ficou paralisada. A tensão estava tão alta que era quase palpável. O que estava acontecendo? Isaac! Renato gritou, mas o garoto não parecia ouvir. Ele estava como hipnotizado. É hora de você voltar para casa, meu filho! O homem disse com um sorriso sombrio. O choque tomou conta do ar e a expressão de Renato se transformou em horror. Como assim? Filho? O que estava acontecendo? Os murmúrios na multidão se intensificaram. Ele é o pai dele? O que está acontecendo? As vozes eram baixas, mas cheias de incredulidade. Renato sentia suas pernas fraquejarem. Pai, eu não posso ficar aqui, Isaac disse, sua voz balançando entre a dúvida e a certeza. O homem sorriu de maneira fria. Você sabe que este é o seu destino. Se você quiser desvendar a verdade, precisa vir comigo. Não, não é verdade, Isaac! Você é meu filho! Renato gritou, tentando alcançar aquela conexão. Mas a verdade parecia escorregadia como areia entre os dedos. Como poderia ser? Todo esse tempo buscando o filho. E agora? Isso? O garoto olhou para Renato. Nos olhos dele havia um misto de desespero e compreensão. Eu não sou seu filho. Eu sou parte de um experimento. Isaac declarou com uma força que pegou Renato de surpresa. O silêncio gelou o ambiente em um instante. Não! Você é meu! Renato lutava contra a realidade, contra a lição de vida que ele acabara de receber. O homem de chapéu se aproximou.
olhando como se admirasse a cena. Você vê? O que você sempre quis foi uma ilusão. Agora é hora de você aceitar a verdade. Renato estava paralisado. A verdade estava sendo mostrada diante dele e ele não sabia como reagir. Cada palavra era como um golpe, afetando sua sanidade. Ele pensou em todas as memórias, todas as esperanças e tudo que acreditou. Cada risada, cada momento juntos, tudo desmoronando. Então algo aconteceu. Isaac se virou para Renato e um brilho de determinação passou por seu olhar. Eu vou descobrir quem sou de verdade e não vou deixar ninguém me impedir. Renato sentiu um nó no peito. Isaac não estava apenas se afastando dele, ele estava se encontrando. Mas então, na confusão, enquanto todos estavam hipnotizados, um grupo de homens invadiu o palco, armados, abruptamente transformando a atmosfera. Seja rápido, temos que levar todos eles! Um deles gritou com uma voz cortante, as palavras ecoando como um aviso sombrio. Nesse momento, Renato entendeu que a luta estava apenas começando. As revelações estavam apenas na superfície. Mas a tempestade que se aproximava poderia acabar com tudo que ainda restava. O que era Isaac realmente? E o que aquele homem que se dizia pai realmente queria com ele? A tensão elétrica pairava no ar. E Renato sabia que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que ele jamais sonhou. Enquanto os homens se aproximavam, a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. O caos tomou conta do lugar. Renato mal conseguia respirar. Luzes piscando, gritos, todos tentando escapar. Ele se movia pela multidão. Cada segundo parecia uma eternidade. O que aconteceu com Isaac? Onde estava o garoto que ele tentava desesperadamente alcançar? A escuridão era palpável e os rostos ao seu redor estavam deformados pela tensão. Isaac! Ele gritou de novo, sua voz se perdendo na confusão. Mas foi quando algo na multidão chamou sua atenção. Uma figura estava se destacando, empurrando os outros com uma força impiedosa. Era um homem alto, de expressão severa. Os olhos de Renato se arregalaram ao reconhecer quem era. Isaac! O homem gritou quase em um rosnado. A voz tinha um tom possessivo. A força e a autoridade que emanavam dele eram as mesmas que Renato havia visto mais cedo, quando os seguranças estavam na plateia. Ele fez um movimento rápido e Renato sentiu um frio na espinha. Era a sensação de que o tempo havia parado. Isaac estava ali, mas sua expressão havia mudado. Em vez de pânico, havia um brilho de confiança. O garoto olhou diretamente para o homem, como se o reconhecesse. Pai! Isaac gritou, e as palavras ecoaram na cabeça de Renato como um trovão. A revelação cortou seu coração. Você não pode ir com ele! Não pode! O desespero tomou conta de Renato. Mas ao invés de se afastar, Isaac avançou em direção ao homem. A multidão ficou paralisada. A tensão estava tão alta que era quase palpável. O que estava acontecendo? Isaac! Renato gritou, tentando alcançar aquela conexão. Mas a verdade parecia escorregadia como areia entre os dedos. O garoto olhou para Renato. Nos olhos dele havia um misto de desespero e compreensão. Eu não sou seu filho. Eu sou parte de um experimento. Isaac declarou com uma força que pegou Renato de surpresa. O silêncio gelou o ambiente em um instante. Não! Você é meu! Renato lutava contra a realidade.
contra a lição de vida que ele acabara de receber. O homem de chapéu se aproximou, olhando como se admirasse a cena. Você vê? O que você sempre quis foi uma ilusão. Agora é hora de você aceitar a verdade. Renato estava paralisado. A verdade estava sendo mostrada diante dele. E ele não sabia como reagir. Cada palavra era como um golpe, afetando sua sanidade. Ele pensou em todas as memórias, todas as esperanças e tudo o que acreditou. Cada risada, cada momento juntos, tudo desmoronando. Então algo aconteceu. Isaac se virou para Renato e um brilho de determinação passou por seu olhar. Eu vou descobrir quem sou de verdade e não vou deixar ninguém me impedir. Renato sentiu um nó no peito. Isaac não estava apenas se afastando dele. Ele estava se encontrando. Mas então, na confusão, enquanto todos estavam hipnotizados, um grupo de homens invadiu o palco, armados, abruptamente transformando a atmosfera. Seja rápido! Temos que levar todos eles! Um deles gritou com uma voz cortante, as palavras ecoando como um aviso sombrio. Nesse momento, Renato entendeu que a luta estava apenas começando. As revelações estavam apenas na superfície. Mas a tempestade que se aproximava poderia acabar com tudo o que ainda restava. O que era Isaac realmente? E o que aquele homem que se dizia pai realmente queria com ele? Enquanto o tumulto se intensificava, uma explosão repentina iluminou o céu noturno, trazendo uma onda de pânico instantânea. A multidão se dispersou em todas as direções. Uma força invisível se manifestou. Tudo virou um borrão, enquanto Renato lutava para manter o foco em Isaac. E foi nesse instante que uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Carla. "Renato, eles estão vindo!" Ela gritou, seus olhos cheios de terror. E antes que Renato pudesse questionar, algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo da fumaça, surgiram vários outros meninos. Cada um com traços similares e olhar intrigante. Eles não eram apenas jovens, eram cópias exatas de Isaac. Eles são todos dele. Carla sussurrou, e as palavras cortaram like uma lâmina. Renato congelou! O que você quer dizer? Ele não sabia se acreditava nela, e as sombras ao redor começaram a dançar. Todos são parte do mesmo projeto. Eles não foram apenas criados, mas também manipulados, treinados para serem alguma coisa que nem sabemos. O choque transformou o ar ao redor dele em eletricidade. O que significava isso para ele? Para Isaac. Cada um daqueles meninos tinha potencial. Cada um era uma nova versão de algo que Renato pensou que era único. E agora, tudo o que sabia estava em ruínas. A multidão em torno deles estava em alvoroço, desmoronando sob a realidade que desabava sobre suas cabeças. O homem de chapéu parecia histérico. Os outros homens armados começavam a desmantelar toda a cena. "Temos que sair agora!" ele gritou. Mas a confusão era total. Renato olhou para Isaac e os outros garotos. Um nó na garganta, dificultando sua próxima fala. O que mais ele não sabia? "Isaac, venha!" ele gritou, mas como um eco distante. Os meninos começaram a se mover. E naquele momento, Renato viu tudo pender. Ele estava no meio de um turbilhão de segredos e lealdades fraturadas. E o futuro de todos ali parecia incerto. Cada escolha agora poderia ser fatal. Quando tudo parecia um caos, uma explosão de luz cortou a noite mais uma vez.
Era um sinal de que tudo poderia se desdobrar em algo ainda mais devastador. A única coisa que Renato sabia era que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas as consequências poderiam ser catastróficas. E enquanto o mundo à sua volta desmoronava, o único pensamento que ecoava em sua mente era: a vida que ele conhecia estava a um passo de se tornar um pesadelo sombrio e incontrolável. O caos se instalou com uma intensidade quase palpável. Renato se encontrava em meio a uma multidão em pânico, suspenso entre a esperança e o desespero. Ele tinha que encontrar Isaac, mas os rostos confusos ao seu redor pareciam se misturar, cada um carregando uma fração do tumulto emocional que batia em seu peito. O que aqueles homens queriam? Por que Isaac estava naquele palco? Por que aquele homem afirmava ser seu pai? Isaac, venha, por favor! Eu sou seu pai! A voz de Renato ressoou acima do clamor, mas Isaac, com os olhos brilhando de determinação, olhou para o homem de chapéu. A conexão com Renato estava se desfazendo, e a verdade que ele nunca desejou ouvir estava se revelando. Pai, quem sou eu realmente? O que eles fizeram comigo? Isaac estava em conflito, tentando compreender seu próprio destino. Você não é o que pensa que é! O homem de chapéu gritou, com uma autoridade que paralisou momentaneamente a multidão. Não deixe que eles te enganem! Mas Renato ficou em silêncio, o choque corroendo sua sanidade. Era impossível que tudo aquilo fosse verdade. O mundo que ele conhecia, a sua busca por Isaac, tudo parecia um grande emaranhado de mentiras. Ele queria correr, gritar, mas estava preso em um labirinto de incertezas. Então, em meio à confusão, a luz do palco começou a piscar e Renato viu algo mudar. Carla, que havia se perdido na multidão, finalmente apareceu ao seu lado. Renato, temos que tirá-lo daqui. Ela segurou seu braço, determinada. Escute, Isaac precisa de você, mas juntos teremos que desvendar essa verdade. Eu não sei em quem confiar. Ele se sentiu perdido, o vazio crescendo. Mas ao olhar nos olhos de Isaac, viu uma faísca de esperança. Pai, o que eu faço? Isaac perguntou, ainda dividido. E foi nesse momento que Renato respirou fundo, tomando coragem. Você precisa decidir, Isaac. Ninguém pode escolher por você. Mas eu estarei aqui. Quero te ajudar a descobrir quem você realmente é, independente de tudo o que eles disseram. A determinação em sua voz ecoou. Isaac olhou para Renato e em seu olhar surgiu uma centelha de entendimento. Ele sabia que essa era a chance deles, a oportunidade de desvendar a verdade por trás da mentira. Naquele instante, Renato se sentiu mais forte, a conexão entre pai e filho se revitalizando. Vamos embora! Agora, Renato gritou, puxando Isaac na direção contrária ao homem de chapéu. A multidão começou a se dispersar, mas os homens armados estavam em seu caminho, prontos para agir. Mas o amor de Renato e Isaac brilhou mais forte no meio da escuridão e do caos que o cercava. Eles precisavam ser rápidos. Enquanto corriam, Renato fez uma promessa silenciosa. Ele não desistiria de Isaac. O futuro deles ainda estava incerto, mas juntos poderiam enfrentar qualquer verdade, qualquer adversidade. Ao longe, o festival começava a se acalmar e a luz do amanhecer começou a surgir, trazendo uma nova esperança. Mas a luta estava longe de acabar. Seus corações pulsavam a urgência de descobrir a verdade. E enquanto o sol iluminava o horizonte,
Renato e Isaac, mesmo diante dos segredos e mentiras, sabiam que juntos poderiam encontrar seu caminho de volta. Mas a pergunta permanecia: quem era Isaac realmente? Por isso não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. A sua participação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E comece agora mesmo a compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs entendem.